Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Vídeo de hoje, então, vou comentar aqui as características, né, o que eu gostei, o que eu não gostei. Na verdade, eu gostei de praticamente tudo. Os Homens que Salvaram Livros, aqui do David Fishman. Muito bom este livro aqui, tanto como produto, já vou mostrar porque ele é capa dura. As informações, a maneira que ele organizou. Ele tem um prêmio aqui que ele ganhou de alguma competição muito importante também. Vou comentar as características gerais para vocês conhecerem. É uma leitura muito agradável. Seu nome, eu acho que eu dei 5 estrelas ou um pouco mais, mas tem umas partes aqui que acho que eu dei até daria 6 estrelas, porque realmente valeu muito a pena a leitura. Sim, e comentando logo aqui no início também, a gente recebeu da Vestígio. Esse aqui, se eu não me engano, sim, foi o último que a gente recebeu, mas eu trouxe esse antes do outro, porque o outro que está ali, que é Você Precisa Conversar com Alguém, ele é mais longo, estou construindo mais coisas ainda com ele, mas eu gostei muito. E enfim, então muito obrigado à editora, e vocês estão sempre acompanhando. Vai ter várias informações aqui na descrição, os links e tudo mais. E depois da rápida introdução do canal, começam os comentários. Então, como sempre, pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição com o seu link. Chega no site, compra livro, ou a partir dos links aqui do canal, compra outras coisas. Você está ajudando. Tem o botão de membros, tem o botão de valeu. Vou pedir também para você participar aqui dos comentários, é muito importante, motiva, certo? Quando você participa, incentiva aqui, eu leio, eu tento responder na maior velocidade possível. É importante também para o YouTube entender que o vídeo é relevante, ele espalhar mais. Então quando você curte, compartilha, ativa o sininho, todas as notificações, escreve alguma coisa aí, o YouTube espalha e também aumenta a chance de você receber os avisos quando eu faço as publicações. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists de temas, autores, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Muito bem, então, feita a nossa introdução, o que acontece? Os Homens que Salvaram Livros. Ele é capa dura, ele tem essa jaqueta aqui, muito bonita. Eu não, na verdade, sim, eu não me atentei muito de ele ser capa dura, porque quando eu escolhi mais pelo tema, que basicamente é assim, é um grupo de pessoas. O YouTube não gosta muito desse momento, porque tem os judeus, tem o líder H, eu não posso falar, quer dizer, até posso, mas às vezes dá problema no algoritmo e tal. Mas assim, tem o líder H, ele está crescendo o seu poder e influência, e ele está indo a alguma cidade, tem os exércitos, enfim, e aí o pessoal falou, precisamos salvar a nossa cultura, essa biblioteca. Então eu já vou contar aqui a organização do autor. No critério só diversão, ele é muito bom, tem bastante passagens lá para você ler, se divertir. Tem imagens também, agora não lembro se é no meio ou... Sim, é no meio aqui, tem umas imagens também. Tem um outro quadradinho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui um parágrafo, um final de capítulo, que é uma outra aqui, que é tipo uma história complementar aqui, que ele faz com outro fundo, que eu já vou comentar melhor essa estratégia. Página amarela, um ótimo espaçamento, capa dura, mas enfim, estou me adiantando um pouco aqui. Então, por que eu gostei muito da proposta? Porque a ideia, então, é esse grupo de pessoas que salvaram esses livros da cultura dos judeus. Porque o pessoal ia lá, eles iam chegar e ia destruir os livros por N motivos. Porque precisava do prédio, porque tinha esse preconceito e tal, como a gente sabe. Esse é um item, como eu falei, o YouTube não gosta muito, então como não é uma aula, e eu não vou desenvolver muito esses tópicos. Mas a gente sabe que eles estão protegendo e era muito perigoso fazer qualquer coisa contra. A gente tem aqui no canal vários outros livros que tem essa intensidade, essa mesma temática. Por exemplo, como é que chama? O Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que também é um clássico. O É Isto um Homem. Tem o Expedição ao Inverno. Enfim, vou colocar alguns aqui no card na descrição. Mas voltando aqui à questão de produto. Aí eu vi, chegou, falei, nossa, é capa dura. Tem uma capa, né, essa jaqueta muito bonita. Aí eu tirei a capa, vou mostrar aqui pra vocês. Não sei se é uma gramatura um pouco maior que a média, assim, mas ele é esse tom aqui vermelho, é muito bonitão na mão. Quando eu tirei a capa, falei, muito bonito. Também tem essa lateral. Então, como produto, para quem gosta nesse sentido, assim, é um diferencial. E a página amarela aqui, como eu falei. Muito bem. Então, agora um pouco de características. Eu vou contar aqui a maneira que o autor agrupou. Eu gostei. Tem só um pedaço no início que eu senti que é um pouco chato, mas depois melhorou muito, eu fiquei ansioso para terminar. É poucas páginas, ele tem quantas páginas? Ele tem as fontes aqui no final, que é querendo ou não, um trabalho acadêmico, que ganhou prêmio. Tem 300 páginas, 315, tem umas 30 páginas só chatas, ou um pouquinho menos, mas assim, é uma velocidade mais de apresentação. O resto é uma velocidade muito interessante, e os capítulos se complementam, uma boa velocidade, eu marquei muitas coisas. Já mostrei esse quadrado cinza, que é como se fosse uma estratégia assim de escrita. Ele poderia colocar no corpo do capítulo, mas ele pôs essa de fundo cinza, que é um complemento,
uma curiosidade, alguma outra coisa interessante. Então, assim, deu um charme pro livro, uma outra velocidade. Aqui não tem tem algumas edições, tem alguns livros de história que eu tenho essa ideia aqui também. Aqui não são... Deixa eu ver uma foto aqui. Aqui tudo tem foto das pessoas. Às vezes o YouTube não gosta de foto das pessoas. Acho que aqui é melhor um pouco. Enfim. Tá? Então, tem esse e-mail aqui com fotos. Tem alguns que trazem esse e-mail com aquela folha de papel fotográfico. Enfim. Fica melhor talvez a imagem, só que você põe na prateleira, por exemplo, fica uma faixa branca aqui no meio dessa página amarela. Eu particularmente me incomodo um pouco nesse sentido. Não assim, não me incomoda, mas já que estou comentando todas as coisas que eu senti, tem essa característica. Muito bem, vamos lá então a ideia aqui. Então, eu fiz muitas anotações, frente e verso aqui, quase 2 colunas. Ele tem capítulos mais curtos. Esses capítulos são a história das pessoas, porque eu pensei inicialmente, nessa parte que eu falei que é um pouco mais chata, que ele iria, ele até comentou isso, queria complementar, colocar um pouco de fantasia, porque tem a biografia, mas a pessoa não está lá. Então eu falei, nossa, ele vai complementar em grande quantidade o que a pessoa sentiu, algumas frases e tal, porque ele conseguiu entrevistar algumas pessoas, pegou alguns diários e falou com muitas pessoas também. Aí eu pensei assim, legal, tem uma vantagem e desvantagem. Mas aí no decorrer depois desses capítulos, essa pequena parte de apresentação, biografia, num sentido mais cru mesmo, as informações, nasceu aqui, fez tal coisa, que não é chato de ler, mas tem uma velocidade muito diferente. Então se você passar essa pequena parte, você vai ser recompensado, que eu gostei muito, que como eu falei, os capítulos são curtos. Depois disso, essa ideia que ele comentou na parte de método, que ele ia complementar, é muito pequeno. É no sentido que, eu li no diário do cara, ou o cara contou na entrevista que ele estava lá. Então, assim, é uma linha de diálogo. Vamos salvar os livros, é perigoso, mas a gente vai fazer. Não, perfeito. Vamos fazer essa estratégia que é desviar do guarda. Desviar do guarda. Então, assim, é pouca coisa. Então, assim, nem pareceu essa desvantagem que eu achei que iria acontecer. Não é um romance histórico, né? Justamente essa característica que eu já comentei. Tem, então... Eu não li muitas biografias, mas como a gente recebeu alguns livros de várias editoras que se aproximam dessa ideia de biografia, até tentei adquirir algumas outras, que mais à frente eu vou mostrando, enfim, tá nas pilhas aqui da minha biblioteca. Então tem o romance, digamos assim, quase um romance normal, quase um texto normal de contar, com uma velocidade acadêmica muito interessante, muito leve. Então se você quiser usar ele como livro acadêmico, sim, só diversão também. Só gosto de biografia, saber a vida das pessoas, o que elas passaram, superação, tem também muitas dessas informações. Parece um pouco as características do Filhos do Líder H. O Filhos do Líder H é de outra editora, também vou colocar aqui no card na descrição. E esse é um livro de entrevistas, que tem um grupo de características também. Então, voltando, esse outro tem um grupo de características que se aproxima, mas não vou resgatar, porque tem muita coisa para comentar aqui também, certo? Então vai estar aqui no card da descrição. Um que eu posso comentar um pouco mais, que é um dos meus favoritos, está na playlist Distopias, que é o Fahrenheit 451, que fugiu agora o nome do autor. Mas ele é muito bom, ele é um clássico, é muito importante, porque nesse aqui, nessa sociedade de distopia, o pessoal queima os livros. Então tem muitos símbolos, muita coisa para analisar, mas é muito da hora, é um dos livros... Tem acho que 2 ou 3 versões de filme, e eu gostei muito, está na playlist de distopias, como eu falei. E aí, quando eu vi o título, falei, salvaram livros, e a sinopse, que é essa ideia do pessoal ir lá salvar, depois levou para a biblioteca, eles fugiram com os documentos e tal, em vez de fugir com dinheiro, ou salvar, assim, porque outros livros, como eu falei, a gente tem aqui, algumas pessoas salvaram outras pessoas, esse pessoal salvou a cultura, que é super importante para essa ideia dos judeus, e outros itens a gente pode resgatar. Ele resgata algumas coisas complementares de política, economia, sociais, que você pode ampliar de acordo com a sua pesquisa, outros conhecimentos. Como eu falei, ele é muito leve de ler, não tem itens ideológicos, estou comentando porque nos últimos anos está muito intenso. Então você pode ler direita e esquerda, ou se nem gosta de política, você consegue pegar a cena e depois colocar a sua ideologia com uma intensidade que você quiser, mas aqui, que eu me lembre, porque eu estou olhando aqui quase, acho que não tem nenhuma anotação nesse sentido, então tem muitos dados, muitas fontes, e é interessante que é um livro acadêmico, numa coisa que relativamente chata, né? Porque
só está contando o pessoal salvar os livros. Mas o jeito que ele contou é muito impactante, é muito importante. Então tem capítulos que eu gostei muito, falei, nossa, aqui é muito incrível. Outros, que é o 6, alguns 5. E alguns outros que não são ruins, mas eu acabei de sair de um 5 ou 6, falei, nossa, cheguei aqui num 4. Ou num outro capítulo que está contando uma informação mais corriqueira, ou só a história de uma pessoa, mas não é a pessoa principal, mas é importante porque está próximo desses pessoas principais. É que eu não decorei todas as pessoas, não é uma aula sobre o livro, estou te contando o que tem lá, né? Que é mais ou menos o que eu tento construir aqui. Porque então tem a história das pessoas principais, depois elas em outros países, por exemplo, alguns foram para os Estados Unidos. Aí falou, nossa, agora passou a guerra e tal, temos que organizar essa burocracia, organizar os livros. Quer ver? Tem uma passagem mais interessante aqui, acho que até lembrei, eu acho que sim, como eu falei, ele não senti que ele está numa direção, mas ele ilustrou uma situação que, se você gostar de coisas ideológicas, com intensidade de política, você pode colocar. Por quê? Estava numa época que o pessoal estava criticando a ideologia N, essa palavra realmente o YouTube não gosta, lá que o líder H fez e tal, mas não estava atento aos comunistas. E também tem essa discussão, temos alguns livros nessa direção aqui no canal também, que a gente pode resgatar se fosse uma aula, né? Está nessa coisa macro aqui. Vou ver se eu coloco alguns no card na descrição para você consultar. E aí um deles falou, poxa, eu também estou brigado com a União Soviética, eu acho que lá também está ruim, por N motivos, né? Que tem essa discussão do pessoal a favor e contra e tal, discussão sobre dados. E se eu não batalhar aqui na burocracia com os líderes dos políticos, os livros e tudo que eu salvei de documentos já vão voltar para a União Soviética, algum outro país ali próximo. Aí qual que era o país próximo ali? Não lembro agora. Mas tem essas discussões. E aí eu tenho um mapeamento de quase todos os tópicos aqui, as páginas. Mas eu não vou conseguir falar todas as páginas nesse sentido, porque tem depoimento de pessoas, tem os diários, tem a história dessas situações, tem partes aqui muito tristes, porque sabe que teve essa intensidade aos judeus, então tem algumas cenas que lembram, falam, nossa, eu estou aqui, me salvei, né? Supostamente me salvei durante um tempo, estou aqui no gueto, e eu consegui salvar os livros. E aí mostra também todo esse amor pelos livros, os documentos, né, história, aí bastante pesquisa de história, a gente tem vários livros de história aqui também, de teoria da história, que a gente recebeu da outra editora. Então, a importância da história, manter o idioma, manter essa coragem, esse espírito, que é o que o Em Busca de Sentido tem. O pessoal sentiu isso porque estou preso aqui, mas eu vou lá na biblioteca e vou ler. Então aumenta muito, eles estavam salvando livros da cultura deles e livros clássicos, de vários outros títulos, e o pessoal vai lá, lê muito, então é muito importante. Então também tem capítulos sobre isso, então tem capítulos que é sobre a situação, capítulos sobre a pessoa, e todos esses capítulos vão se complementando. Eu gostei, ao resultado, no começo, como eu falei, eu senti assim, nossa, será que vai acontecer algumas coisas que eu não ia gostar tanto, e aí se comprovou que não, eu gostei muito. Então a organização que ele fez, digamos assim, a sequência, claro, tem uma sequência histórica, né? O pessoal salvou o livro, aí diminuiu a guerra, depois o pessoal foi para outro país, porque é para ser, digamos assim, científico, mas mesmo assim ficou muito interessante. Ele colocou alguns complementos e no final ele jogou para, se não me engano aqui, qual que é o... Calma aí, tá o ventilador aqui, ele ia empurrar o meu papel. Daqui, ó, a parte 4, que tem 4 capítulos, 15 páginas, parte 4, que complementam, são algumas coisas complementares que faltou nos outros, assim. Faltou, assim, ele achou os dados, ele conseguiu colocar e talvez ficasse solto no meio do livro, dentro do livro ficou muito interessante. Então, de maneira geral, é isso, é um livro 5 estrelas, se você ler a sinopse no link. Mas nos comentários, fala assim, gostaria de ler biografia, gosto desse momento histórico, essa ideia de superação, gosto de livros, tem muita coisa interessante, gostei muito, como produto é muito bom, e basicamente seria isso. Eu vou ver aqui algumas páginas, então eu não sei quanto vai ficar na edição final, para dar mais um pouco de dados para vocês. Então alguns comentários de páginas, rapidamente. 183, a cultura salvou eles, exatamente, eu já comentei essa página. Muita coisa dos livros, capítulos de método, por exemplo, na 246 temos método, como ele fez a pesquisa. Ao final aqui, na 252, o papel dos judeus e a União Soviética, aí vai desse pedaço
até o final, é muito importante, e algumas conclusões, que também está no final do livro. Aqui na 305, a dificuldade, tipo assim, foi salvando, todo mundo salvava. Ah, quer participar? Não, vamos participar e salvar e tudo mais. Só que depois, para catalogar, o pessoal precisava saber o idioma, que acho que, agora não sei se a pronúncia é correta, acho que é o Yiddish, Yiddish ou Yiddish, uma coisa assim. Eu não me atentei à pronúncia, mas é o idioma deles. Eu não sei agora. Ele explicou aqui também, acho que aqui eu não marquei. Esse aqui eu podia. Devo ter marcado, mas eu não coloquei aqui na frente. Ele faz um pequeno parágrafo falando esse é o idioma deles de tal região, mas é só acho que 2 linhas, não é um parágrafo inteiro. Mas é fácil a gente descobrir. Mas, então precisa de pessoas para ensinar esse idioma, para catalogar e saber o que está escrito, senão você está salvando receita de bolo em vez de um documento histórico, também não adiantava nada. Então depois que eles salvaram muitos documentos, quando todos esses riscos tinham essa dificuldade. Tem cenas muito fortes, porque a intensidade do momento da guerra contra esse grupo de pessoas, então tem algumas cenas aqui muito tristes, que eu também não posso contar, mas por exemplo, na página 64, tem uma aqui, talvez na 94, 97, 98, as histórias de como eles salvaram. Com mais aqui, as regras do Goethe, essa imposição. Eu acho que, exatamente aqui, ó, no capítulo 14, que é próximo da página 150, as pessoas que ajudaram nesse processo depois foram para o campo, não posso falar o nome completo do campo, que o YouTube pode não gostar, não entender, né, que é só uma apresentação, não estou nem falando os itens, né, nada por conta, só o que está aqui no livro. E acho que está suficiente, já está suficiente para você entender a vibe. Como eu falei, é um livro muito bom, 5 estrelas. Então, chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando que você tem os links de compra aqui na descrição, o botão de membros, o botão de valeu. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.